Olá, eu sou o Guilherme, técnico da LNG, e hoje, na dica 14, vamos falar de coluna de direção e seus componentes. A coluna de direção, ela tem a função de fazer o acoplamento entre o volante e a caixa de direção. O volante ele é fixado no painel e a caixa de direção é no chassi do veículo. Então, no funcionamento do carro, existe uma variação entre o chassi e a cabine. É por isso que a coluna de direção ela tem uma haste deslizante para manter o contato. A primeira coisa que você, aplicador ou mecânico, vai precisar saber quando ele trocar uma coluna de direção é: faça a medição da coluna que estiver tirando do veículo. Por que isso? Se acaso acontecer de colocar uma coluna menor do que a coluna que já estava no veículo, no momento que bascular a cabine, a haste vai desconectar. E o contrário também pode dar problema. Se caso coloque uma coluna maior que a original do veículo, na hora que voltar a cabine na posição, você pode danificar o painel ou acionar o airbag do veículo. Nós na LNG vamos ter uma linha bem completa de coluna de direção. Então, a coluna completa mesmo, só a luva, a coluna, a junta universal. Então, uma coisa para a gente estar passando da junta universal, ela vai vir identificada 30 de 35 estrias, por exemplo. O que isso significa? São 30 estrias físicas de um círculo, se fosse completo, 35 estrias. Vamos ter também só a cruzeta para fazer a reparação. E também uma informação, na coluna vai vir com o revestimento de Glide Coat, que é para absorver choque, reduzir atrito e aumentar a durabilidade também. E também vamos ter o volante que vai na coluna de direção. Então, você aplicador, antes de fazer a substituição ou reparação de uma coluna, você precisa verificar antes no veículo algumas coisas. Por exemplo, se não existe uma folga na caixa de direção ou uma folga nas barras de direção. E depois disso, aí você vai fazer a troca ou a substituição. Então, dos problemas que podem acontecer com uma coluna, o sintoma no carro, por exemplo, é a direção muito pesada ao esterçar. O volante também ele pode ficar fora de centro. Você vai sentir também folga na direção e também afundamento no volante e o barulho ao esterçar. Então, esses problemas são comuns da coluna de direção e aí você vai verificar se você pode fazer só a reparação ou a substituição completa. Então, por exemplo, uma folga pode ser folga no conjunto da cruzeta, conjunto universal, nas estrias, na própria haste. Também necessita a lubrificação, né, a partir da manutenção. A troca do rolamento, no caso do afundamento do volante. E, determinado isso, você também tem que ver se entra a reparação ou não. Porque, às vezes, o desgaste na carcaça é tão grande que você vai precisar fazer a troca do conjunto completo. Essa foi a nossa dica número 14. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando nas redes sociais aí, deixe um like e até um próximo vídeo.